Olá, maltinha. O meu nome é Catarina Quinteira Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Ian Silva. e hoje estamos aqui com o Dr. Rodrigo Serra. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e espero que goste de gravar este episódio connosco. Obrigado eu pelo convite. Vamos a isso. Rodrigo, para começar, vamos fazer aqui um joguinho para quebrar o gelo, não é? Vais pensar num animal que te identificas e dar três pistas para eu e a Catarina tentarmos adivinhar. Temos duas tentativas cada um. E depois, falas o porquê te identificares com esse animal. Quando estiveres Olha, pronto, podes mandar as dicas. certo. O animal com que toda a gente, todos os meus amigos me identificam, que é mais isso, é um mamífero, vive no gelo e gosta bastante de bolotas. Catarina. Bolotas? Nojo. Não era para quebrar o gelo, olha, é assim. Ai, ah, não era um animal que eu estava a pensar. Pá, também. Por acaso está no filme da Idade do Gelo, esse animal? Ah, Tá. pois é. Qual é que é o nome? Não sei, aquilo é um esquilinho, não é? É o esquilo, Sim, sim. mas é um esquilo, mas é uma espécie Pois, que já está extinta, não? pois. Não, não existe. É um animal fictício Não com mais. existe sequer? Não, não. Mas é um esquilo. É, por todos os É um efeitos. esquilo. Ah, é um esquilo. Ixi, por acaso não estava a pensar nisso mesmo. E porquê que te Giro. identificas com o esquilo? Ou, aliás, porquê que os teus amigos te identificam como esquilo? É excesso de energia e tendência para o disparate, provavelmente. Ele só pode. Deve ser uma coisa dessas. Hoje em dia já não tanto, não é? Eu já estou um bocado mais velho, mas quando era mais novo, sim, era Ai, que muitas vezes engraçado. com esse bicho em particular. Não Sim, estava à espera. gosto muito da série, portanto, não me chateia. É muito engraçado, de facto. Pois é. Pá, também não estava nada à espera. Rodrigo, se puderes falar um bocadinho da tua carreira, de como é que começaste e como é que surgiu a oportunidade dos linces, falar aqui um bocadinho disso. Tens meia hora? Eu sempre gostei muito de vida selvagem. Eu farto de me contar esta história. O meu pai adora vida selvagem e eu desde muito pequenino vi todas as séries. E tínhamos em casa todos os livros de David Attenborough e por aí fora. A minha mãe é médica, o meu pai é engenheiro, mas tinha esta paixão enorme por animais. E aos 7 anos saiu a segunda edição, creio eu, da campanha de Salvemos a Malcata e o Lince da Malcata, não é? Da LPN. E com essa campanha, na altura, a minha mãe diz-me que eu disse que gostava de tratar de linces ibéricos quando fosse grande. E pronto. E depois, entretanto, fiz a minha carreira toda na escola na perspectiva de ser veterinário. Claro que depois a história do lince ibérico fica sempre presente, mas não era uma obsessão, nem pouco, nem perto, nem de longe. Na altura em que eu tirei o curso, no fim do século passado, isto até dói dizer isto assim, mas é verdade. No fim do século passado não havia ainda cadeiras opcionais no curso de medicina veterinária para animais selvagens. Eu acabei por me dedicar mais àquelas cadeiras que eu gostava muito. Eu sempre gostei muito de epidemiologia, particularmente de epidemiologia de animais selvagens e ciclos selvagens de doenças e conservação, e acabei por volta do terceiro ano, comecei a mandar e-mails para um mestrado que existia em Londres. Existia e existe ainda em Londres sobre saúde de animais selvagens e fiz então pressão para que quando acabasse o curso eles me aceitassem. Acabei por fazer, como eu gosto muito de gatos e lince, acabei por fazer estágio em medicina interna de gatos em Barcelona. Tive 6 meses a trabalhar no hospital a sério, com muita casuística e, portanto, a ganhar mão e prática, porque sem mão e sem prática não se consegue fazer nada. É verdade. E fui aceito no mestrado, imediatamente no ano em que, portanto, tinha um ano de experiência quando me aceitam lá no mestrado. E acabei por fazer o mestrado todo, fiz tese com chitas de cativeiro e chitas selvagens na Namíbia, tentando comparar cargas parasitárias e etc. Na mesma altura acontece o triste episódio da febre aftosa em Inglaterra, em que morreram mais de 7 milhões de animais. Eu não sei se vocês têm consciência disto. E os ingleses precisaram de um grande reforço de médicos veterinários. Eu estava lá, estava inscrito na ordem e estava a fazer, porque eu tinha o mestrado da segunda à sexta e depois
Ao fim de semana trabalhava em clínica, sexta, sábado e domingo, para conseguir aguentar a vida lá. E então, quando saio, quando eles precisam de veterinários, eu fui trabalhar no combate à febre aftosa. Mais uma vez, a epidemiologia é uma coisa muito interessante. Eu tive a sorte de não fazer parte daquilo que eles chamavam os killing squads, que eram aqueles que andavam de quinta em quinta a abater animais. Eu fazia parte da equipa de vigilância epidemiológica à volta dos focos de doença. Trabalhava 7 dias por semana, mas a verdade é que as condições eram excelentes, deu para amealhar bastante dinheiro, deu para pagar o mestrado, deu para pagar o empréstimo que tinha feito para conseguir fazer o mestrado e ainda pagar o empréstimo aos meus pais, que não aceitaram o pagamento desse empréstimo, e com esse dinheiro que me sobrou, resolvi investir na minha carreira. E investir na minha carreira de animais selvagens queria dizer o quê? Comecei a trabalhar primeiro pro bono para o Okavango Lion Research Program, que era um programa, como o nome indica, de conservação de leões no Okavango, no Botsuana. E ao mesmo tempo trabalhando com a Universidade de Zurique na epidemiologia desses leões e por aí fora, quando de repente eu envio um e-mail ao Dr. Pedro Sarmento em Portugal, havia muita gente em Inglaterra e pelo mundo fora que me perguntava, então, e o Leão Sibéria, como é que está, como é que anda? E eu disse, olha, eu acho que isso não está indo para lá caminha, mas não sabia exatamente. E mandei um e-mail então ao Dr. Pedro Sarmento a tentar perceber em que estado é que estava a coisa, se ele me podia mandar a bibliografia para eu ler melhor a situação, para perceber melhor o que é que estava a acontecer. E ele convocou-me imediatamente para uma reunião, isto em 2002, para ver o que é que podíamos fazer em conjunto. E comecei então a ajudá-lo, a ele e à equipa dele, na Malcata e a nível nacional. Eles estavam a conduzir ou a acabar o censo do lince ibérico em Portugal e em Espanha, e estávamos a perceber-nos que era necessário fazer um grande esforço de repressão em cativeiro também, além de todo o resto que era preciso fazer para conservar as populações nas duas únicas populações remanescentes que existiam. E, portanto, eu entrei para ajudar o Pedro e a equipa dele por essa parte, tentar organizar o programa de conservação em cativeiro em Portugal. E em 2003, 2004, junto-me logo à equipa espanhola de conservação do lince ibérico, enquanto ainda fazia o trabalho com os leões. Portanto, andei a saltar entre clínica, conservação, investigação científica e planeamento, e de repente, o trabalho à medida que o trabalho foi avançando em Espanha e foram crescendo o número de animais em cativeiro, foi preciso expandir o programa e Portugal, através do processo da barragem de Louca, curiosamente também fruto de uma queixa da Liga para a Proteção da Natureza sobre a construção da barragem em sítio Rede Natura 2000, avançou o centro e eu era a pessoa que estava a tratar de todo o planeamento desde 2002, 2003 e naturalmente acabei por dar sequência a esse trabalho e olha, cá estou, ainda. Pá, Olha, a história é tu consegues incrível. dormir ou não? Tipo, tinhas tempo para dormir ou não? É pouco. Pois. Por isso é que era Porque um a esquilo. fazer clínica, pois, a fazer clínica, a fazer investigação científica, a fazer esse trabalho burocrático, não é? Tudo isso consome muito tempo. Não é bem burocrático, é mais giro, porque planos de ação, estratégia de conservação é uma coisa muito, muito, muito engraçada, porque são planos a médio e longo prazo, com metas palpáveis que queremos atingir, com muita ação metida, não é só sonhar num papel, não é? Portanto, é um trabalho muito engraçado e que também me traz muita responsabilidade. Não é só escrever as coisas que elas depois têm que acontecer, não é? Claro, Ah, Portanto, é um trabalho exigente, é um trabalho muito exigente porque é internacional também, porque é preciso envolver muita gente de vários países para se conseguir arrancar com projetos desta dimensão. E é preciso dedicação, como em tudo. Mas sim, dormir não tem sido a minha grande especialidade nos últimos tempos, nos últimos 2 décadas. Mas à medida que a idade também avança, as coisas também vão perdendo um bocadinho de fulgor, digamos assim. Mas acho que também agora já se nota os resultados yeah, dessas noites não dormidas, não é? Sim, agora notam-se os resultados, o trabalho tem que continuar, não pode parar, porque ainda não chegámos ao ponto em que precisamos de estar. A União Europeia, nem que seja legalmente, a União Europeia obriga-nos a tirar esta espécie da lista de animais ameaçados ou preocupantes, não é? E neste momento ainda estamos no nível que não nos permite parar o trabalho. Temos metade das fêmeas territoriais que vamos precisar de ter para conseguir chegar a esse ponto. Precisamos de entre 750 e 1000 fêmeas territoriais pela Península Ibérica. Ainda nos faltam criar 8 populações novas.
Portugal ainda não está no ponto em que tem que estar, porque ainda não chegámos sequer aos 300, ainda só temos, digamos que uma população, precisamos tentar encontrar um segundo sítio, que está dependente da presa, o que nem sempre é simples, como é óbvio. O trabalho, há muito trabalho para fazer, mas também já estamos numa fase em que já estamos a começar a ajudar outros projetos e usar este exemplo do lince ibérico. E como um trabalho bem financiado, bem coordenado internacionalmente e nacionalmente e regionalmente, e com todos os recursos certos, mesmo numa situação limite, em que tínhamos menos de 100 animais, menos provavelmente de 25 fêmeas territoriais e quase nenhuma genética sobrante, conseguimos obter resultados. Portanto, é com essa experiência que estamos a ajudar a conservação do gato bravo escocês. Somos consultores do projeto deles, somos consultores também do projeto do leopardo árabe, que está a avançar na Arábia Saudita em força para tentar recuperar essa subespécie. A nossa experiência agora vai sendo utilizada, infelizmente, mais no estrangeiro. Esperemos que também a nível nacional usem essa nossa experiência para poder ajudar com outras espécies que nós sabemos que temos em território nacional que precisam Claro. precisam de coordenação. Por acaso eu já tinha planeado fazer-te essa pergunta, mas ainda bem que mencionaste. Mas vou deixar para fazer a pergunta mais daqui a bocado, pode ser? Agora vamos só fazer aqui as perguntas dos ouvintes e depois assim já começamos a conversa. Pá, eu acho que vou atacar logo essa pergunta que já tenho na cabeça. O Ricardo pergunta se o lince tem potencial para se tornar mais tolerante a ambientes urbanos, tal como a raposa. O lince tem uma característica muito engraçada, que é, varia muito de personalidade. Há linces, não depende da origem. Linces selvagens, como linces criados em cativeiro, têm um espectro enorme de personalidades diferentes. Há linces extremamente confiantes e que não se recuam e que encaram humanos estejam onde estiverem, e há outros que não se veem, que sabem perfeitamente que nós estamos a chegar, a 100 metros já nos ouviram e já se puseram na alheta e ninguém os vê. Isso faz com que, dependendo do lince que se possa falar, poderá haver alguns mais confiantes que se cheguem mais a populações humanas. A verdade é que nós temos linces à volta de grandes núcleos populacionais e eles não descem com tanta frequência. Alguns, como a raposa, em Raen, de vez em quando, desce um. Já foi preciso ir buscar um lince ao telhado em Raen, na Andaluzia, porque houve um lince que foi parar um quarto andar no telhado. Não me perguntem como, os bichos são realmente muito criativos, mas é muito raro isto acontecer. Comparado com as raposas adaptaram-se muito facilmente, porque já estavam mais ou menos adaptadas a viver à volta das espécies, ou melhor, dependendo das espécies secundárias às nossas espécies domésticas. Enquanto que o lince, nem por isso, o lince depende essencialmente do coelho bravo. O coelho bravo é esse que normalmente não tem tendência a existir junto a núcleos profissionais nem em zonas de agricultura. Aliás, em zonas de agricultura é considerada uma peste, portanto também é controlado de certa forma. Portanto, não existem muitas histórias. Aliás, o lince é conhecido como um animal fantasma. Praticamente não se vê. Bom, mas isso também porque não havia, por isso é que não se viam. E por isso é que toda a gente dizia que os linces eram fantasmas. Mas a verdade é que eles deixam-se ver, sim, mas não necessariamente à volta de núcleos populacionais. E não é isso que nós estamos, não é a experiência que nós temos. Obviamente que há casos individuais, isolados, de bichos a atravessarem. Aliás, vocês procurarem na internet, veem imagens de linces que foram filmados a atravessar populações em plena luz do dia, completamente à vontade, mas não é, digamos que são linces que andam em dispersão, não são linces que dependem dos recursos associados às populações humanas. O Ricardo também tem outra pergunta que é: acha que esta espécie tem capacidade para uma expansão rápida por si própria, sem ajuda? Nós estamos a ver isso, não é? Quer dizer, nós o que fazemos para criar uma nova população é fazer 5 anos de soltas maciças no mesmo sítio. E quando falamos de maciças, estamos a falar qualquer coisa entre 6 e 10 indivíduos por ano em cada uma destas populações. O que normalmente dá soltas cumulativas de 50, 60 animais por zona de solta, talvez um bocadinho mais, mas vocês vão ver que Castilha-La Mancha já tem 700 animais, Portugal já vai provavelmente ultrapassar os 300, etc. Ou seja, uma vez pondo, quer dizer, uma vez tendo as condições nos locais de reintrodução bem analisadas, ou seja, todas as zonas de solta são analisadas para 16 fatores, sendo que os principais são a atitude social perante o lince, a densidade de presas, a presença de estruturas lineares como estradas e etc., que podem causar mortalidade, por aí fora. Tudo isto é analisado
é bem selecionado e uma vez havendo 10 mil ou mais hectares de habitat próprio e bom, são soltos esses bichos. Estes bichos depois, uma vez atingindo um número crítico, a verdade é que a maior parte dos linces ao segundo ano já reproduzem. Aparentemente cerca de 45% das fêmeas reproduzem ao segundo ano de permanência num determinado local de reintrodução, o que obviamente depois leva a um crescimento exponencial. E esse crescimento exponencial leva ao tamanho das populações que temos neste momento, que estão a ficar saturadas. Agora, o nosso trabalho atual, dentro do LIFE, é ligar estas populações todas através do uso de stepping stones, ou seja, nós temos que criar pequenas manchas populacionais de lince que permitam e facilitem a troca de genética entre estas populações que estão estabelecidas. Isso é um trabalho que o lince faz o que lhe dá na gana. Nós tentamos fixá-los nos sítios que nós achamos melhor, mas os linces vão se espalhando, não é? Mas para criar estes núcleos, nós neste momento estamos a tentar facilitar isso. E obviamente que, faltando ainda o dobro das fêmeas territoriais, esse trabalho por si só, a dispersão natural dos linces, o aumento nas zonas onde estão, não chega. É preciso criar mais estas 8 populações com mais soltas maciças nos primeiros anos, para que depois elas expandam e se comuniquem. Portanto, se a pergunta é se ele só por si próprio consegue chegar ao nível de não preocupação, eu não, neste momento não acredito que isso possa ser. Quer dizer, poderia há muitos anos. Mas há uma segunda questão que não é só ter que começar novas populações, é também uma questão de gestão genética. Claro. O lince é a espécie mamífero sequenciada com menor diversidade genética de todas, e nós sabemos que temos problemas de genética deletéria já fixada no genoma. Epilepsia juvenil claramente autossómica recessiva, temos já problemas de criptorquidia, temos outras de criptorquidia, retenção de um testículo na cavidade ou inguinal, que também acontece uma prevalência de cerca de 5%, ou seja, sabemos que temos aqui lixo genético já fixado, sabemos também que temos problemas do lince de lidar com algumas doenças, deve ter provavelmente a ver com falta de diversidade em alguns alelos, como para o MHC classe 2, e por aí fora. Portanto, sabemos que a genética é uma coisa que nós em cativeiro conseguimos controlar, mas que no campo não. Portanto, Claro. nós temos algumas populações em que um só animal é a origem de mais de metade da população subsequente que se fixou. Portanto, vamos ter que continuar a gerir geneticamente estas populações, vamos ter que continuar a analisar a composição da mesma, a inserir genética nova e a garantir que esta genética, deixada por si só, não chega a um ponto em que a espécie se extinga por falta de diversidade. Portanto, isto, falta muito ainda, não é só deixar que eles reproduzam e ocupem espaço, é também continuar a monitorizar para termos a certeza de que esta genética deletéria não se fixa e não se torna demasiado relevante, digamos assim. Portanto, aqui ainda há muitos passos pela frente. Olha, de facto é mesmo um ponto muito importante que se calhar a maior parte das pessoas não pensa nesse aspecto, mas que é mesmo fundamental para a propagação da espécie na natureza em condições, não é? Bom, há 30 anos, quer dizer, nós temos que saber gerir isto e ter a ideia de que daqui a 30 anos podemos estar outra vez num vórtice de extinção por falta de diversidade genética se deixamos a população ao abandono, digamos assim. Claro, exato. Temos consciência e temos que ir analisando. Temos uma belíssima equipa de investigação a tratar disso, na Estação Biológica de Doñana, com o professor Godoy. Portanto, enfim, vamos fazendo o que podemos para assegurar-nos que cada lince que sai de cativeiro e cada lince translocado de populações tem a genética correta para cada um dos destinos para onde vai. Isso é muito importante. Muito bom. Pronto, para finalizar aqui as perguntinhas dos nossos ouvintes, temos aqui a pergunta do Afonso Nunes, que pergunta como funciona o processo desde o centro de reprodução à reintrodução dos linces, que já explicou umas partes muito importantes do processo, mas se gostar de acrescentar alguma parte mais crucial, também gostaríamos de ouvir. Hum. Não, o lince é facilmente organizável na cabeça das pessoas, porque tem um ciclo claro de 12 meses, não é? E é um ciclo de 12 meses em que começa outra vez, começa outra vez, começa outra vez. Portanto, eles aqui normalmente são emparelhados, aqui e no campo, emparelham-se em novembro, dezembro, começam a acoplar no fim de dezembro, janeiro, fevereiro, março e no campo até maio. E normalmente têm as crias todas concentradas em fim de fevereiro, março, abril e maio. Essas crias em cativeiro são mantidas sempre com as mães, não têm
contacto com pessoas, a não ser para os que a gente chama de check-ups veterinários aos 30, 60 dias e a vacinação aos 90 dias, e são sempre mantidos com a mãe e sempre geridos pela mãe, digamos assim, às vezes pela mãe e pelo pai. E depois, quando fazem a transição, o desmame, fazem a aprendizagem de caça, contam sempre com presa viva, ou seja, nós não lhes damos presa morta, não queremos que eles se transformem em necrófagos, até por ameaças de doenças como a tuberculose no campo e por aí fora. Portanto, queremos que eles desenvolvam técnicas de caça, então recebem só alimentação viva e recebem essa alimentação viva através de um sistema de túneis que desliga a presença de pessoas, dos tratadores, com a disponibilidade de comida. E isso faz com que os linces não associem humanos à comida. E depois damos a mesma comida de todo o dia, da mesma forma. Por exemplo, imaginemos, temos 4 linces em treino, um dia recebem 3 coelhos, no outro dia recebem 2, no outro dia recebem 5, no outro dia não recebem nenhum, no outro dia recebem 4. Ou seja, cumulativamente, eles vão ter 6 coelhos por dia, cada um por cabeça. Por dia, não, por semana, cada um por cabeça, mas a distribuição é randomizada. Para quê? Para obrigá-los a lutar pelo coelho que têm. E obrigá-los a aprender a defender-se, aprender a defender a presa, aprender a roubar a presa, e aprender todos estes comportamentos sociais vão ser essenciais depois no campo, quando for necessário conquistar territórios, defender territórios e por aí fora. Além disto, portanto, asseguramos que eles sabem caçar, asseguramos que eles que se sabem comportar socialmente com outros linces, e com humanos, como vos digo, a gente tenta desligar-se sempre deles, eles não nos veem praticamente, quando nos veem é para fazer judiarias, como check-ups veterinários, capturas e por aí fora, mas mesmo assim alguns linces, como eu vos disse, têm um caráter mais confiante, são mais confiantes, não têm medo de nada, então nesses entramos também de forma randomizada, se necessário uma vez a cada 15 dias, mas randomizadamente, a correr atrás deles, a persegui-los dentro dos cercados até que trepem as redes para criar aversão a humanos. Portanto, a gente quer que eles saibam caçar, queremos que eles saibam dar com outros linces e conquistar territórios e etc., mas também queremos que eles evitem as populações humanas e seus animais domésticos associados, como galinheiros e por aí fora. Portanto, todo este comportamento aqui é treinado, a gente deixa estar aqui. O treino de reintrodução a sério, o estudo etológico, comportamento animal destes animais, faz normalmente de metade de outubro até metade de janeiro, e em metade de janeiro os animais são anestesiados, antes de serem anestesiados, obviamente, é-lhes dado um destino consoante a sua genética para onde é que eles vão. Uma vez sabendo quem é que vai receber esse lince, a equipa veterinária dessa zona vem aos centros de cria pôr as coleiras e analisar, digamos, uma análise de quarentena, para termos a certeza que estes bichos daqui não levam doenças para as populações, o que nunca aconteceu, porque por enquanto o programa de cativeiro está totalmente livre de doenças infecciosas. As nossas barreiras sanitárias são muito boas, são 20 anos de barreiras sanitárias e zero doenças infecciosas em circulação, o que é muito relevante. Provavelmente o Ian saberá bem a dificuldade que isto é. Portanto, fazemos uma pequena quarentena, levam uma coleira, é-lhes atribuído um destino geneticamente, e em fevereiro e março são soltos. Isto porquê? No campo é o que acontece, quando as fêmeas voltam aos cios em dezembro, expulsam as crias do seu território. Normalmente não são as mães que expulsam, são os machos que estão nesse território, expulsam as crias do ano anterior. Às vezes algumas fêmeas ficam, possivelmente alguns machos do ano anterior também poderão ficar, mas é muito raro, normalmente são expulsos. As fêmeas e os machos voltam a reproduzir e volta a haver ninhadas, não é? Enquanto que as crias do ano anterior estão em dispersão à procura de territórios, normalmente nas margens. E o mesmo fazemos em cativeiro. Em dezembro é preciso voltar a juntá-los, temos que separar as crias e elas têm que passar pela parte do treino de reintrodução. As fêmeas e os machos voltam à reprodução e os animais nascidos no ano anterior são postos fora na altura em que as fêmeas têm outra vez parto. Rodrigo, eu tenho uma pergunta. Nessa questão de vocês entrarem nas instalações para assustarem os linces, criarem esse condicionamento de que não associam o ser humano a coisas boas, não é? Achas que seria possível também ter alguma componente disto para os linces associarem, por exemplo, ao ouvir motores? Porque pelo que, uma pesquisa muito amadora, né? Pelo que sei, alguns linces são atropelados. Alguns não. Isso é uma das maiores causas de morte junto A ao. maior causa de morte do lince é atropelamento, não é? Achas que poderia ser interessante algum condicionamento operante no sentido dos linces associarem ouvir os motores a algo negativo e tentarem afastar de onde vem o som, por exemplo? Já pensámos nisso várias vezes com cálculos, mas há dois problemas. Um, não é fácil fazer um condicionamento desses num centro de cria, ou num zoo mesmo. Portanto, não é como uma coluna com som de motores. Os gatos, não sei se tu sabes, ao fim de 3 dias habituam-se a tudo o que tu lhes pões à frente.
Não há assim uma maneira muito óbvia da gente simular um ruído de estrada com um estímulo negativo. Ou seja, eu posso lhe lá pôr o som, mas depois como é que o que tipo de estímulo negativo é que eu lhe dou cada vez que o som aparece? Percebes? Uhum. Passa com um carro por cima, como é óbvio, não é? Portanto, como é que a gente, o bicho, em vez de ficar sensibilizado negativamente, vai aprender a lidar com esse som, tal como aprende a lidar com os tiros dos caçadores à volta do centro, à volta dos centros, em todo lado, que é uma coisa que nós até achamos útil. Agora, carros é muito complicado tu associares o som ao estímulo negativo. E depois ainda há um outro problema, que é o efeito barreira. Se nós tentamos sensibilizá-los negativamente contra as estradas de uma maneira muito intensa, o que pode acontecer é tu teres as estradas como linhas de barreira à dispersão e à expansão das populações. Portanto, o que nós temos que fazer, na realidade, não é. Eu dei uma entrevista à SIC em 2005, creio, em que a conclusão final da entrevista foi: o lince não é um animal de circo. E o lince não é um animal de circo como nenhum dos outros são animais de circo. Nós, quando estamos a pensar em soltar animais, não podemos pedir ao lince que seja ele a aprender a evitar estradas. Isso não é assim que se faz. O que tem que acontecer, não só para o lince, mas para o milhão de animais que morre por ano nas estradas em Portugal, tal como calculado pela Universidade de Évora, se não me estou a enganar. Estamos a falar de 1 milhão de animais mortos numa estrada por ano no nosso país. As estradas têm que ser não é impermeabilizadas, porque senão os animais, lá está, não cruzam, mas têm que ser permeabilizadas a fauna selvagem, e não só, de forma a que esses bichos não morram no alcatrão. No projeto Lifelinks Connect estão-se a fazer várias medidas para isso. A Infraestruturas de Portugal é, inclusive, parceira deste Life. Para quê? Para nós criarmos passagens seguras Passagens verdes. nos pontos negros. Os Eu pontos ia, eu ia falar sobre isso, por acaso. Como é preciso criar passagens, que normalmente utilizando as passagens hidráulicas inferiores e criando alguma barreira, alguma dificuldade ao cruzar a estrada por outras maneiras, estamos a conduzir a fauna a utilizar essas passagens hidráulicas e diminuir bastante a mortalidade. Portanto, esta é só uma medida, há outras, mas eu penso que é mais aqui, é mais nas estradas que temos de trabalhar, até porque estamos a afetar muito mais do que o lince. Sim. O lince é um animal emblema e tal, mas é um chapéu, porque no fundo quem beneficia disto tudo são todas as espécies que estão neste ecossistema, este um predador de topo que influencia a conservação de todas as outras, e portanto as estradas são um problema para todas as espécies que connosco convivem, e condicionar os linces em cativeiro não é necessariamente a solução para isso, na minha opinião. Uhum. Sim, Sim. sim. Por Opa, acaso faz eu ia muito falar nesse sentido. aspecto. Sim. A construção de passagens verdes beneficia o lince e não só, as outras espécies todas. Portanto, não sabia que Pá, estava acho que foi. incluído no, Sim, há no, muito no tempo live, mas acho que é muito já vem fixe. do life anterior. Ok, boa. Uhum. Acho que é um dos Por pontos acaso, eu críticos. vi um exemplo desses quando estive na Holanda, que eu acho que eles tinham era, por exemplo, tu passavas num túnel, não é? E por cima era tipo uma cena verde, não é? Que os animais podiam passar, e no mesma zona que tinhas isso, por baixo também havia tipo uns canos que os animais podiam passar, porque no momento em que deixas animais passarem por cima, não é? Às vezes, dependendo da espécie que está a passar, outros animais não podem fazer essa locomoção. Uhum. Então tem que se desviar para outros sítios. Então, ao criar estas duas passagens, conseguias evitar animais, conseguiam evitar predadores, não é? Ou da mesma espécie, evitar rivais, seja como for. Passagens Mas, superiores têm um problema grave, é que são super caras. Nós temos, creio que duas em Doñana, pelo menos uma, não lembro se são uma, se são duas, mas são caríssimas. Porque para servirem de facto de passagem tem que ser, ainda por cima aérea, tem que ser muito largas, não pode ser uma pontezinha. São largas, são estruturas grandes, são estruturas caras. Enquanto que a utilização de passagens hidráulicas e dificultando o atravessamento em zonas críticas de maior velocidade e por aí fora, sai muito mais barato, ou seja, mais eficaz. Eu não sou contra passagens superiores. Agora, uma passagem superior para ser útil, de facto, como tu dizes, tem que ser muito grande e muito larga, tem que haver um investimento muito grande para elas serem úteis. Não quer dizer que não haja situações em que elas devam ser feitas. Por exemplo, quando estamos a falar de autoestradas, em que a barreira que uma autoestrada representa é praticamente impermeável, não é? À passagem de algumas espécies. Portanto, para algumas zonas e para alguns sítios, creio que faz sentido. Acho que também é relativamente fácil utilizar outros mecanismos mais baratos, mas que dê para fazer e para distribuir em maior quantidade de quilómetros de estrada, digamos assim. Yeah. uhum.
Voltando então ao início, quando falaste do apoio que vocês agora também dão a projetos internacionais, queria chegar assim de uma forma um bocadinho. Pá, vou ser um bocado diplomático, não vou ser assim muito polémico, né? Mas nós temos algumas espécies em Portugal, temos várias, né? Mas há algumas espécies até que são chamativas. Aliás, há projetos, há tudo mais, só que não há resultados. Ou os resultados que existem são muito pouco palpáveis, não é? E neste ponto eu vou falar três espécies e tu corrige-me se achares que deve ser. Por exemplo, a cabra montesa, o urso, e o lobo. Não achas que seriam interessante essas espécies abraçarem ou meterem-se debaixo do chapéu do lince de forma a evoluir e tornar Portugal num ecossistema mais sustentável? Bom, eu sou, para começar, defendo sempre que a conservação depende muito do apoio das pessoas que vivem nos sítios onde essas espécies vivem. Eu não diria que o lobo, por exemplo, não haja resultados palpáveis. Eu creio que há. Acho que é um enorme sucesso as populações manterem-se viáveis em Portugal, tendo em conta onde estão e o tipo de interação negativa que têm com o gado. Tem havido um grande esforço há muitos anos por parte do Estado em pagar os prejuízos, digamos assim, não é? Compensações. Há projetos para tentar distribuir cães de gado que permitam minimizar esses ataques, educar. Eu não diria que não há resultados. Há resultados. Eu creio que há resultados. O urso é uma espécie bastante mais complicada. Está a expandir-se naturalmente em Espanha. Acabará por chegar a Portugal, aliás, como já entrou e saiu. Aí acho que tem que haver um esforço muito grande de preparação das populações humanas das regiões para quando o urso tenha que expandir-se. Mas a mim, de todas as que me falaste, preocupa muito mais o gato bravo, do que qualquer uma dessas três espécies, porque o lobo ibérico não está assim tão mal, quando visto do ponto de vista ibérico. Continua a haver bastantes mais lobos do que linces, por exemplo. O urso também está em franca expansão, quer na Península, quer na Europa, mas o gato bravo não, por exemplo. O gato bravo acho que merecia mais atenção, merecia bastante mais esforço, mas não só, quer dizer, temos desde o saramugo à Freira da Madeira, à foca-monge, quer dizer, nós temos uma quantidade enorme de espécies que precisam de apoio, se calhar precisam, sabes o que é que se calhar precisam, e daí a tua pergunta, se calhar precisam de um esforço maior de divulgação daquilo que se faz. Porque se faz muita coisa mesmo assim. E estas espécies ainda existem porque há gente teimosa que insiste em manter estas espécies vivas portanto, isso nem sempre os resultados existem, mas tu não os vês, não é? E acho que talvez Uhum. faça falta um bocadinho mais de foco no trabalho das pessoas e um bocadinho mais de divulgação dos resultados que se obtêm. A espécie que neste momento a mim me diz mais, porque eu sou especialista, sou mesmo especialista do caso Specialist Group, portanto, de espécies de felinos. A mim o que me preocupa mais é o gato bravo, porque vejo com muita facilidade a genética de gato bravo desaparecer, diluída no gato doméstico descontrolado que temos por todo o lado. Esse sim, para mim, é um risco claro de desaparecer a nível mundial, porque o gato bravo vai acabar por diluir-se na genética do gato doméstico se não fizermos nada. E, portanto, aí eu vejo com mais preocupação, porque sei que não se está a fazer, se calhar, aquilo que se devia em termos de esforço de manutenção de genética pura, sem de existir genética pura, ponto número um. E acho que é uma coisa urgente porque rapidamente vai desaparecer. O resto, lá está, os resultados estão aí, muitas vezes não se discutem, não se mostram, é pena. Há muito trabalho para fazer, com certeza absoluta, não há dúvida, não estou a dizer que está tudo uma maravilha, não é isso que eu quero, não é essa a ideia que eu vos quero dizer, dar. A ideia que eu vos quero dar é que não só temos que ver as espécies do ponto de vista ibérico primeiro, europeu depois e mundial a seguir, como também temos que tentar perceber bem o que é que se pode fazer de facto em Portugal para ajudar determinadas espécies e depois tem que haver uma priorização de esforços, sabermos em que espécies podemos e devemos e que já está na hora, já passou a hora de atacar, e outras temos que continuar a apoiar, não podemos deixar na mão porque não estão independentes ainda, tal como o lobo, o urso tem que ser preparado, por aí fora. Há muito trabalho para fazer, sim, sem dúvida. Mas não diria que não há resultados, atenção, acho que não se faz a divulgação do que temos. Ok. Pá, e agora então, pegando essa divulgação provavelmente seria um trabalho muito profundo de marketing, não é?
como é que achas, por exemplo, que seria interessante fazer uma divulgação, um trabalho nesse sentido, com outras espécies, como por exemplo a aranha das desertas, da Ilha da Madeira, não é? Que a tarântula das desertas, que é uma espécie somente das desertas. E há muita gente que não gosta de aranhas, não é? É muito mais fácil não gostar de aranhas do que propriamente do lobo ou do urso. E como é que podemos fazer um trabalho nesse sentido? Porque as aranhas também têm todos os animais, todas as espécies têm a sua importância nos ecossistemas. Claro. Por isso é que existem, não é? Sim. E como é que nesse sentido seria possível? Só uma chega já agora, e eu por acaso fico bastante chateado quando por reconhecer que acho que é o Zoo de Bristol que gerem o programa EP de Aranhas das Desertas. Opá, tipo, não é uma instituição portuguesa. Isso Uhum. deixa-me mesmo. Não, não seja nacionalista. O que interessa na realidade é onde é que está o centro de competência. E se o Bristol é extremamente competente em conservação, não só de aracnídeos, como de insetos em geral, aliás, os ingleses são muito bons nisso. Os de Londres, em 2000 já tinha fortíssimos. Olha, eram eles que conservavam o caracol partula. Também está quase a desaparecer, etc. Portanto, interessa saber onde é que estão os centros de competência, não é uma questão nacional, para mim, é uma questão de competência e nós temos que fazer uma rede internacional de competências para tentar estancar a perda de diversidade a nível global, porque é isso que interessa. Uma das lições do lince ibérico é eu trabalho com andaluzes, como trabalho com gente de Aragão, como trabalho com gente da Escócia, da Suíça, de americanos, portugueses, you name it. O que interessa é onde é que anda a expertise que a gente precisa, onde é que andam as experiências que podemos utilizar, o que é que a gente pode ajudar noutros locais. Se a Aranha das Desertas, se há um grande interesse em Bristol, há investimento e há conhecimento, pois com certeza deixá-los fazer. O que tem que haver é um interesse do Estado em que as pessoas conheçam a aranha do deserto, porque senão a gente não conserva o que não conhece. É tão simples quanto isto. Ninguém conserva o que não conhece. E a segunda realidade é a conservação não põe comida no prato de ninguém, praticamente, nas populações locais. E tu não podes comer conservação. Portanto, as pessoas nos seus sítios, não é o caso das desertas, ou não devia ser o caso das desertas, como o próprio nome indica, mas tu não podes ir contra as populações locais e dizeres, não, não, tens de conservar isto e tirares meios de subsistência. São as duas grandes verdades que existem no mundo da conservação. E a primeira verdade que isso aplica-se, isto é um trabalho de rede, portanto, que ninguém conserva o que não conhece. E, portanto, temos que conhecer as espécies nacionais, particularmente aquelas que estão mais em risco. Temos que conhecer, e ora, como? Há várias formas, não é? Mas uma coisa é certa, quando eu comecei a trabalhar em conservação, não havia cá podcasts de conservação em Portugal, não havia praticamente comentários nenhum, e hoje em dia vão aparecendo cada vez mais. A divulgação é necessária, é muito importante. E esta é a mensagem que eu te deixo: ninguém conserva o que não conhece. Pois, Uhum. foi por aí também que nós quisemos também começar este projeto, porque sabemos a importância da divulgação neste aspecto e por acaso nós no podcast tentamos sempre abordar assim, se calhar espécies que não são tão conhecidas ou que o pessoal não está tão a par da situação e acho que é sem dúvida um dos pilares, é educação ambiental, divulgação, porque também concordo muito com isso, quem não conhecer não vai ter sequer noção que é preciso proteger as espécies, porque a maior parte das pessoas, se calhar, nem sabe que nós temos estas espécies emblemáticas em Portugal. Portanto, é sem dúvida um dos pilares. E eu queria só voltar um bocadinho atrás, porque eu já tinha esta pergunta planeada, sobre o gato bravo. E eu queria perguntar ao Rodrigo se acha que é possível aliar o projeto de conservação do lince, o LIFE, seria possível, burocraticamente, institucionalmente, pronto, aliar os dois projetos? Seria possível aproveitar o trabalho que foi feito para o Lince, as instalações, mais ou menos a mesma metodologia e adaptá-la para o Gato Bravo? Acha que seria uma opção viável? Primeiro é preciso que tenhas consciência que o trabalho que nós fazemos no campo para a conservação do lince ibérico também beneficia o gato bravo. O gato bravo, uma das presas principais que tem é exatamente o coelho. Portanto, Uhum. nós trabalharmos à volta da espécie presa, que é muito o trabalho que se faz,
essa espécie presa vai beneficiar também as populações de gato bravo que ainda existem e que nós queremos que em Mértola ainda exista um núcleo, talvez seja o núcleo mais importante português, não sei. Mas existe algum censo? Que eu saiba, não. Pois, Temos era a informação que eu tinha. estamos a trabalhar no terreno, mas eu não estou por dentro digamos que estou mais por dentro do gato bravo escocês do que do gato bravo português. Uhum, Leio as publicações que existem, mas sim, o que eu quero dizer é que é óbvio que é bastante fácil aplicar os mesmos protocolos, tanto assim é que os gatos bravos escoceses estão a usar os nossos protocolos adaptando à realidade do animal, bastante mais pequeno, que não precisa sequer tanto espaço que nós temos aqui. Portanto, não é. E estão a usar os nossos protocolos de seguimento e treino. E por aí fora. O treino, eles adaptam o treino de uma forma diferente, bastante interessante. Cada projeto tem as suas especificidades. Mas pronto, partilhamos muitos dos mesmos princípios. Portanto, sim. Ou seja, o know-how, a forma como se trabalha para em cativeiro também permite. Também permitiria fazer um projeto para o Gato Bravo. Assim como o trabalho que existe no campo está a beneficiar o Gato Bravo, eu creio que o Gato Bravo beneficiaria de um senso peninsular, não é só português, peninsular. A gente precisa saber o que é para aí anda e qual é o grau da hibridação que tem, mas se vocês procurarem publicações, isso já está publicado, inclusivamente para grupos de investigação portuguesa, do CIBIO maioritariamente. Portanto, se vocês procurarem, existe informação. Temos a Beatriz Alves a trabalhar forte e feito também no doutoramento nas doenças do gato bravo, quer em Portugal, quer na Escócia. Portanto, nós temos portugueses a fazerem trabalho para tentar recuperar esta espécie. É preciso, se calhar, um bocadinho de empurrão maior a nível nacional, ou não, até te digo mais, empurrão a nível ibérico, para que isso ok. aconteça. Pois eu ia fazer essa Do pergunta, o que é mapa que falta ibérico. para esse empurrão? O que é que podemos... Ele existe. Eu creio que nós sabemos o que há. Ou seja, sabemos, devíamos saber, se calhar, mais vezes por ano, mas enfim, caberá aos decisores tomar decisões. Exatamente. Tu achas que é possível tornar as pessoas mais conscientes que as suas decisões na leitura da política nacional ibérica têm, de facto, têm um peso tão pesado como o que estás a transpor aqui nos projetos de conservação? Como assim? Não estou a falar, imagina, não estou a falar de votar no primeiro-ministro, estou a falar como a conservação é Sim. local, não é? As pessoas locais, quando tu votas na Câmara ou na Junta de Freguesia, este vai ter mais impacto do que propriamente votares em quem vai ser o primeiro-ministro do país. Tu achas que essas políticas têm um impacto assim tão pesado, tão forte na conservação dos animais, na maneira como a mensagem é distribuída, e se as pessoas que vivem nesses locais têm consciência de que essas decisões no voto têm essa influência? Tudo o que a gente faz no nosso dia a dia tem influência na conservação da natureza. Aquilo que tu escolhes comprar para a tua casa, como é que compras? E de que forma, se embrulhado, se usas a economia circular ou não, se gostas de comprar tudo novo. Tudo isso tem mais influência na conservação da natureza do que, na minha opinião, tem um voto na Junta de Freguesia. O que é certo é que a Junta de Freguesia tem ferramentas limitadas para cumprir um determinado número de funções que são especificadas pela lei e não mais que essas. Obviamente podem ser mais dedicados aos jardins e à manutenção de biodiversidade dentro dos núcleos profissionais, por aí fora. Mas digamos que estamos num podcast de conservação, posso dizer isto, cada macaco também no seu galho, porque as competências da conservação estão atribuídas a determinadas entidades, a nível nacional, ao Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, a nível regional às CCDRs, depois a nível autárquico às câmaras municipais, cada um com os seus instrumentos, não é? Mas tem que haver uma coerência nacional naquilo que se faz, tem que haver uma coerência regional e internacional também naquilo que se faz. Isso só se faz através de canais políticos, como é óbvio, porque nós não sou eu que vou telefonar ao colega do Gato Bravo de Espanha e dizer: olha, vamos fazer um programa de reprodução de Gato Bravo ibérico. Isto não é assim que acontece, porque o Gato Bravo não é meu. Eu não posso ir ao campo buscá-lo para fazer isso. Tem que haver uma decisão bem pesada aliás, se até é isso que se deve fazer, porque eu até considero que neste momento, se calhar, é discutível que a repressão que tiver é a solução, porque não sabemos. Eu, enquanto não me sentar com alguém, vimos os dados todos, tivemos os dados todos em cima da mesa, até mesmo a nível ibérico, sobre que populações existem, como é que vai o grau de hibridização e quais são as tendências populacionais. Eu não te sei dizer qual é a melhor medida de conservação ou não. Portanto, todas estas coisas que têm que acontecer também debaixo do chapéu das entidades administrativas que têm responsabilidades sobre a gestão
dessas coisas e das autorizações e por aí fora, ou seja, tudo isto, cada macaco no seu galho, volto a dizer-te. Ou seja, nós podemos alterar muita coisa a nível individual a uma escala gigantesca, mas a uma escala local e regional e nacional temos que depender de estruturas que coordenem as coisas, porque senão é o caos absoluto e total, cada um faz o que lhe dá na gana. Não pode ser, tem que haver coerência. E essa coerência é feita a nível político. Compete-nos a nós, aos técnicos, apresentar provas irrefutáveis e dados irrefutáveis aos decisores que os convençam a que é preciso fazer qualquer coisa, porque também há um problema naturalmente sempre associado, que é os recursos são finitos. Não temos milhões de euros para atribuir, devíamos ter mais para atribuir à conservação da natureza, eu deixo já cá isso, mas claro, qual é o conservacionista que não te diz que é preciso mais dinheiro para a conservação? Pronto, também é uma coisa bastante óbvia. Mas precisamos de mais botas no terreno no que diz respeito à conservação e precisamos de mais coordenação para este tipo de coisas. Agora, isso com o Lince aconteceu e tem resultado, não é? É preciso ver se aplica também essa mesma metodologia para outras espécies. Obviamente que eu digo que o gato bravo é prioritário, haverão outros que dirão que o saramugo é prioritário, outros dirão que a aranha. Todas estas opções têm que ser feitas a nível político, não pode ser feito a nível só técnico, porque nós tecnicamente podemos trocar argumentos fortes que te dizem que se tivermos que escolher, temos que ir por aqui que tem impacto maior ou tem impacto menor, mas enfim, somos todos humanos, não somos máquinas, Uhum. portanto, não é muito fácil. Tem que haver, tem que haver, tem que haver uma coordenação política com gente informada, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Agora vai ser uma pergunta um bocadinho mais pessoal, então. Como é que tu lidas quando quando o corpo técnico junta todos esses dados, tem informação precisa e tudo mais, mas os decisores vão para o lado oposto? Baixar a cabeça e continuar a trabalhar. Foi assim que a gente fez com o Lince. Não te esqueças que eu comecei a trabalhar para o Lince Ibérica em 2002 com o Dr. Pedro Saramento e nós não tivemos um plano de ação aprovado para o Lince Ibérica em Portugal até 2008. Foram 6 anos a pôr a informação em cima da mesa e o Pedro já tinha posto, antes sequer de eu aparecer, planos de ação, ficaram nas gavetas, planos de tudo e mais umas botas, ficou tudo na gaveta, até que um dia saiu da gaveta. Lá está. Portanto, é preciso ter determinação, persistência, humildade, e isto às vezes é a parte complicada. Porque muitas vezes te dizem que não e tu achas que toda a gente está contra ti. Não, não. Tu não tens assim tanta importância, pessoalmente. E eu percebo que as pessoas acham que cada sua espécie é a espécie mais importante do mundo e que o trabalho que se fazem é sempre o melhor. Mas é preciso também ter alguma humildade, é preciso continuar e persistir, aguentar até que tudo se conjuga e as coisas saem do papel. Portanto, aqui foi o que aconteceu com o Lince também. Como te digo, de 2002 a 2008 não houve plano de ação aprovado. Não é? Uhum. Acabou por acontecer. Eu, Portanto, eu, preciso. por acaso, eu, por acaso, agora sobre isto, só queria dizer que antes de nós começarmos a gravar, o Rodrigo tinha-nos dito uma dica sobre o jogo e disse-nos: o animal que eu vou escolher não existe. E quando disse isto, eu pensei que ia para uma figura mitológica. Não, E não. eu, e eu pensei que fosse a Fênix. Foi isso que pensaste, Ian? Não, pensei em Minotauro. Eu pensei na Fênix precisamente por causa disso, pelo renascer das cinzas, que tanto na parte da carreira como no resultado do Lince, acho que até é uma coisa que se adequa, porque foi É, o renascer de. eu sou muito mais parvo que isso e, sinceramente eu não me levo muito a sério. Vocês também não deviam levar-me muito a sério, por isso o Scrat é o meu animal preferido. As coisas são como são, ninguém precisa de ser. Quer dizer, que ser persistente, determinado, Sim, teimoso. Tens que fazer bem o teu trabalho, tens que tentar apoiar-te noutras pessoas que fazem bem o seu trabalho. E achei que era só Uhum. uma curiosidade engraçada, porque revi outra vez que faz sentido também. Podia considerar o Fênix também ao lado do esquilo da Idade do Gelo. É os dois agora. Yeah. é muito sério, sim. Rodrigo, É muito dramático. Não, não é preciso. Já bem como é basta que, o dia a dia da conservação, como portanto, sendo à beira da extinção para dramatismo. Pois, mais vale o esquilo da Idade do Gelo. não. Rodrigo, tu mencionaste que é preciso mais botas em campo. Pá, numa realidade portuguesa, neste momento em que tens muita malta jovem a querer sair de Portugal, não só na nossa área, mas também na nossa área, né? Como é que essas botas podem ir para o terreno?
As botas estão aí. Por acaso tem havido bastante contratação de vigilantes de natureza são literalmente botas no terreno. Eu sou um grande apoiante do trabalho dos vigilantes de natureza, gosto muito do trabalho deles, acho que são pessoas extremamente dedicadas e são os nossos olhos, botas, mãos e cabeças no terreno. Se era possível ter mais, não sei, se calhar é porque é possível é ter mais gente de fora dos gabinetes das universidades e no terreno. Claro, com financiamento, toda a gente já sabe como é que isto é, temos que procurar informação, temos que trabalhar juntos. É, botas no terreno, no fundo, é botas no terreno na conservação. E não é só biólogos, veterinários, não é? Estamos a falar de nós precisamos de profissionais de comunicação, profissionais de direito, profissionais de sociologia, precisamos de profissionais das mais diversas áreas associadas à conservação, porque a conservação até hoje foi, digamos, cotada relativamente pequena de um número pequeno de pessoas que falam para dentro, com muita endogamia. A conservação nunca soube comunicar muito bem. E agora temos que fazer um enorme esforço de comunicar como deve ser, porque, mais uma vez, as pessoas não conservam aquilo que não conhecem, e ter um gajo como o Rodrigo Serra a dizer-vos que a espécie é poliéstrica estacional, porque tem corpos líticos persistentes, uma coisa fantástica que eu não consigo fazer sequer liso com PGF2-alfa, é muito engraçado para quem gosta de reprodução específica de felinos. Agora, para os meus filhos têm 7 anos, ouvirem o pai dizer uma coisa destas, vão imediatamente a correr, jogar a bola e mandam-me calar. Portanto, obviamente, a gente tem que saber com que grupos de população é que estamos a falar, público-alvo, desenvolver estratégias de comunicação como deve ser para os grupos-alvos importantes, incluindo decisores políticos, obviamente, não é? E por aí fora, ou seja, há muita coisa em falta e nem sempre as botas no terreno que eu te digo são botas de biólogos nem botas de veterinários. Atenção. Uhum. Sim, sim, eu estava Tem mesmo a zootecnia supor que era ou outros profissionais grandes que grupos. estejam relacionadas com o projeto, não é quem está ali só na natureza, né? Como tu disseste, precisam de sociólogos e tudo mais. E também já deste o exemplo que precisamos de malta de marketing e da comunicação porque não estamos a saber distribuir a conversa, não é? Mais, eles existem, se calhar precisam de mais. Sim. Acho que é importante e também fica aqui o desafio Atenção, para o pessoal. atenção. E por isso vocês têm este podcast. Isto não podes também, outra coisa que é uma coisa que me irrita, eu comecei a trabalhar fora de Portugal, como vos disse, e habituei-me a trabalhar com suíços e com ingleses, e uma das coisas uma das grandes diferenças que eu noto na mentalidade entre Portugal e esses dois sítios é que aqui temos um bocadinho a ideia de que o Estado tem que fazer tudo por nós. É uma coisa ridícula. A conservação parte das nossas decisões no dia a dia. Ah, mas é porque não fazem nada pela aranha, não sei o quê. Não vai... Bom, a gente também tem que tomar rédeas de algumas das coisas, tem que tomar responsabilidade de coisas para fazer. Temos de estar sempre à espera que o Estado seja a solução para tudo, nem estar sempre a culpar o Estado quando as coisas não acontecem como tu queres. É uma coisa, é uma mentalidade muito portuguesa que eu acho que há que mudar. E essa mentalidade muda-se fazendo podcasts, fazendo o que está à nossa mão, por exemplo, para alterar este estado de coisas. A mim compete-me tentar cativar-vos, não é? Yeah. Essa Sem sabidoria, dúvida. eu não sei explicar porque é que se safou. Ou seja, eu não sei convencer-vos que isto é uma boa metodologia para aplicar noutras espécies. Interessa relativamente pouco, não é? Portanto, é preciso. Porque se as pessoas não sabem que o lince está muito melhor, não é? Claro que o lince não é um bom exemplo, toda a gente sabe, mas se as pessoas não soubessem, quer dizer, qual era a importância que davam quando fossem votar num orçamento de Estado, e isto é o tema do momento, quando forem votar no partido, têm que aprovar um orçamento de Estado, o que é que lhes interessa saber quanto dinheiro vai para a conservação? Não sabem o que é que a conservação faz sequer. Claro. Portanto, tudo isto é uma pescadinha de rabo na boca. É nossa obrigação Uhum. divulgar. A nossa, incluindo a vocês os dois, obviamente. Claro, claro. Estás a ver, Catarina? Tentamos fazer a nossa parte. Exatamente. Rodrigo, há um impacto muito pesado dos incêndios no Estatuto da Conservação do Lince, por exemplo. Os incêndios são relevantes como ameaça? É isso que me dizes? Sim, sim. Relevantes como ameaça para aqui para o centro de reprodução em cativeiro. Já tivemos que evacuá-lo em 2018, que fomos atingidos por um fogo enorme. Tivemos tirado aqui 29 animais, por milagre tirámos todos. E o meu pessoal, a minha equipa, saiu toda sem arranhões, o que é incrível. Mas enquanto espécie, as zonas de habitat que ocupa não são muito dadas a grandes incêndios. E normalmente são incêndios, portanto, a espécie está particularmente espalhada pelo sul, não é? Sul Uhum. da península e no oeste da península, nem sequer temos ainda, que eu saiba,
populações em Monchique. Portanto, a zona que ocupa em Alcotinho, Guadiana, por aí fora, não é tão dada, tão suscetível a grandes incêndios florestais, porque não há exatamente floresta densa em monocultura, nem há outros fatores. Há uma utilização do terreno, uma limpeza, há mais abertura, menor densidade. Obviamente que o lince poderá ser localmente ameaçado por alguns incêndios, e há incêndios na zona do Alentejo onde os linces existem. Agora em Serra Morena houve um incêndio que também consumiu uma grande zona que acabou por atacar ou por queimar e atingir 4 territórios importantes de linces que eles lá tinham, mas pelo que eu sei, os linces saíram de lá e foram para outros territórios, portanto acabaram por adaptar-se. Os linces, como a maior parte dos outros animais, que sei que com mínimo de porte, de velocidade, deslocação, conseguem fugir. Não esquecer que a nossa ecologia também está muito associada ao fogo. Nós temos uma costa mediterrânea que vive com o fogo há milhares de anos, portanto as espécies, a grande maioria delas estão habituadas a esse convivência. Não quer dizer que não haja perdas, mas eu creio que o lince está também adaptado a esse fenómeno. Boa. Ok. Mas pronto, estamos a chegar agora ao final deste episódio. Temos aqui a pergunta especial para o Rodrigo, que é: Rodrigo, quão selvagem és tu? Já fui mais, já fui mais. Agora estou bastante mestradinho, digamos assim. Eu prefiro dizer-vos que sou suficientemente selvagem para me manter em xeque, E não desistir, é assim mesmo. não desistir. Gostei muito deste episódio, espero que todos os ouvintes tenham gostado também. Se tiverem alguma dúvida, já sabem que podem sempre deixar nos comentários, que nós tentamos atender a todos. Rodrigo, muito obrigada por teres aceito o nosso convite. Achei incrível este episódio. Falas muito bem, gostei muito de te ouvir e acho que passaste muitas mensagens que nós tentamos incluir neste podcast para os nossos ouvintes e espero que nos voltemos a encontrar por aí. Muito bem, muito obrigado eu pelo convite e espero que tenha muito êxito na divulgação da conservação da natureza. Força nisso. Obrigado. E agora uma nota final. Parabéns a vocês dois, porque hoje é dia do animal, do tratador dos Sim. animais, médicos veterinários, e portanto um abraço para vocês também por isso. Parabéns Obrigada. a todos nós, não é? Parabéns a Ah, todos. queria deixar só, já agora, Rodrigo, o que eu mais retive deste episódio, como aprendizagem, foi de deixar de ter essa visão, como chamaste, nacionalista, não é? E passar no quesito, não da gestão em si, não é? Mas de quando olhamos para o ecossistema, ter uma visão mais da Península Ibérica e não somente do território português. Eu acho que Fiquei, fiquei bastante retido com isto e agradeço-te. E acho que seria importante também os ouvintes darem essa possibilidade, essa oportunidade de ouvirem essa versão também. Queria deixar também uma dedicatória ao Rodrigo. Não te levamos assim tão a sério, não é? Mas no momento no momento em que decidimos, vamos fazer o podcast, houveram nomes que foram muito importantes, pelo menos para mim, e eu acho que a Catarina também partilha, que foi o da Andreia, do Tiago Nabisso e o teu, e que vocês são mesmo, ah, não levando a sério, mas são inspiração para muita gente. Ainda bem, ainda bem. É teimar, é continuar a teimar. Vamos filmar. E por isso é que nós ficamos muito contentes também por termos a oportunidade de falar com estas pessoas e partilharmos algumas experiências e podemos divulgá-las da melhor forma. E pronto, por isso temos a agradecer a todos os que fizeram parte deste podcast, porque são todos, de certa forma, uma inspiração, mas temos, claro, uns mais queridinhos. Um beijinho E um abraço. e vemo-nos daqui a 15 dias. Muito obrigado, Rodrigo. Tá.